Ambientes amplos, teto alto, e agora o que fazer, hein? Que tipo de ar-condicionado que eu devo colocar nesse ambiente? Já ouviu falar da tecnologia piso-teto? Ainda não? Então fica ligado nesse vídeo. Roda a vinheta! Como eu disse, a gente vai falar sobre ar-condicionado piso-teto, certo, senhor Gabriel? Hoje é dia de falar de piso-teto. Beleza. Mais uma vez, se apresente pra gente, professor Gabriel. Obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pardo, sou professor de refrigeração e climatização. Youtuber, não esquece de falar. Youtuber, influencer, né? Faço vídeos pra internet, principalmente falando sobre equipamentos de climatização. E hoje, piso-teto. É isso aí. Aproveitar e agradecer a TCL por ter cedido você para fazer esse material aqui com a gente, super legal. Explica pra gente o que é um ar-condicionado piso-teto e como é que ele funciona. Muito bom. O nome já diz, né? Piso-teto. Então eu posso utilizar o equipamento tanto no teto quanto no piso. Muita gente não sabia que os equipamentos podem ser instalados também no piso e tem vários benefícios dessa instalação. Então esse é o equipamento piso-teto. Mas por que eu não coloco no teto? Por que eu ponho no piso? Às vezes você tem o teto, ele é muito baixo, não é isso? Aí você pode colocar no piso, ou você não tem como fazer o dreno, e aí vale essa dica aqui? Cara, eu acho que você tem um pezinho de refrigerista. Eu tô aprendendo bastante aqui na Dias, viu? Porque a gente conhece muito de tecnologia e cada dia que passa a gente aprende cada vez mais, porque não tem jeito, a tecnologia muda sempre, certo, senhor professor Gabriel, youtuber? Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Quais são as principais vantagens de ter um ar-condicionado piso-teto em ambientes amplos? Aí que pega, né? Eu falei que às vezes o teto é baixo, mas às vezes o ambiente é amplo. E aí, como é que fica? Perfeito. Toda vez que eu vou instalar um ar-condicionado, tem que ter um projeto, eu tenho que olhar para onde eu vou instalar. E a vantagem do piso-teto é principalmente a flecha de ar. O que é a flecha de ar? É o quanto aquele condicionador de ar consegue insuflar, consegue direcionar o ar para frente. Então, essa convecção de ar nos equipamentos de piso-teto é muito maior. Então, para salões, para equipamentos para locais comerciais, geralmente para escritórios, se eu tiver uma flecha de ar curta, uma parte vai estar refrigerada e lá no canto, lá no fundão, eu não tenho flecha de ar que chegue até lá. Então é bem importante ter o equipamento certo, o local certo. E o piso-teto, um dos grandes benefícios é essa flecha de ar maior. Legal. Uma pergunta aqui da Sandra, ela quer saber se é possível instalar um ar-condicionado piso-teto em ambientes menores ou é recomendado apenas para ambientes grandes? É recomendado para ambientes grandes e equipamentos menores, sim, também é recomendado. O que a gente precisa estudar é a carga térmica, tá? Eu não posso colocar um equipamento com uma potência frigorígena muito maior do que o ambiente necessita, tá? Mas se ele estiver dimensionado com a carga térmica, pode ser instalado sem problema algum. A pergunta do André aqui, hein? Ele quer saber como escolher o tamanho adequado de um ar-condicionado piso-teto para o ambiente dele. Com o cálculo de carga térmica. Saber quais são as cargas térmicas que eu tenho lá, se eu tenho luz, se eu tenho equipamentos eletrônicos, se tem pessoas, a quantidade de pessoas, o fluxo de pessoas, abertura de porta, tudo isso a gente leva em consideração para fazer o cálculo. Depois que ele fez esse levantamento, aí sim, então eu recomendo que você procure um especialista, um refrigerista que está habituado a fazer isso, um engenheiro, alguém para te ajudar nesse cálculo. Claro que hoje existem algumas calculadoras aí que você encontra na internet que vai te dar uma referência, mas para fazer o cálculo exato é bom ter o auxílio aí de um especialista para não cair no final do mês aquele valor alto na conta de energia por um detalhe que às vezes é o dimensionamento errado. Legal, legal. A Flávia disse aqui pra gente que ela está construindo e chegou numa etapa que ela vai colocar o ar-condicionado. Só que ela está com dúvida, ela quer saber quais são as marcas e modelos mais recomendados de ar-condicionado piso-teto. Aí te pegou, né, cara? Oi? Consegue chamar no Zoom aqui, produção? Tá entendido, tá aqui, acabou de falar. Por que pareça, o equipamento do TCL é muito bom, é um equipamento com muita proteção, tá? É um equipamento 100% inverter, com eficiência energética muito grande. Então são vários fabricantes hoje no mercado. Tem que dar uma pesquisada, às vezes você gosta do design tal, você gosta da cor tal, já está habituado com o fabricante ou não, mas hoje existem várias oportunidades e o grande segredo é você procurar um equipamento que se encaixe com o design, com a personalidade que a pessoa quer, porque hoje os fabricantes estão procurando sempre eficiência energética e bons equipamentos. Perfeito. E o piso-teto da TCL é excelente também. Tá bom, já deu seu recado? Eu vou dar o meu também. Eu sei uma loja muito boa, um grupo muito bom, onde você pode comprar o seu ar-condicionado TCL. Ah, é? Mandei bem? Mandou bem. Legal, dá o zoom aqui no peito, tá no coração. É isso aí, é a Dias. Agora mais uma pergunta.
Como é feita a instalação de um ar-condicionado piso-teto e qual é o tempo necessário para a instalação? O tempo necessário é bem parecido com o de um split, tá? A dificuldade pode ser a altura, tá? Então, geralmente em um dia o técnico consegue fazer a instalação de um condicionador de ar. Se for somente a instalação, porém alguns pontos são importantes. Ele precisa de um ponto elétrico lá no condicionador de ar e geralmente ele vai precisar de uma saída de dreno. Isso pode ser acordado, algumas empresas de refrigeração já deixam isso tudo pronto. Em alguns casos tem empresas que preferem que você contrate o encanador e o eletricista para deixar esses pontos. Mas em média, um dia é possível instalar um equipamento desse. Perfeito, é simples, né? Quando está tudo prontinho ali, a infraestrutura está pronta, é rápido. É simples. Uma coisa importante, tá? Um equipamento piso-teto ele tem um valor agregado um pouco maior. Então, procure mão de obra qualificada. Procure parceiros que instalam segundo o padrão do fabricante. Porque são equipamentos que não costumam dar problema, até por ser robustos. Mas se instalado com mão de obra que não conhece, você pode ter um problema. Então, nem sempre o orçamento mais caro quer dizer que é melhor ou mais barato é pior. Mas sempre procure mão de obra especializada naquele tipo de equipamento. É bom pesquisar, né? Hoje a gente tem tantas ferramentas no Google para saber como é feita a instalação e aí você vai fazendo sua medição, porque às vezes o barato sai caro. E sai bem caro, né? É o seguinte, ó, o André, ele quer saber se é possível controlar o ar-condicionado piso-teto de forma remota, André Luiz, como através de um aplicativo de celular. É possível isso? Sim, existem fabricantes no mercado que têm conectividade com o smartphone, isso é tranquilo. Existem pessoas que instalam módulos para monitorar a tensão, corrente do equipamento. E sim, hoje é possível fazer sim a conectividade com equipamentos do tipo piso-teto. Como a gente falou em outro vídeo, né, que tem Wi-Fi que faz a conectividade, muito mais. Procura aí no nosso canal que você vai entender um pouco mais as dicas que foram dadas aqui pelo Gabriel. Gabriel, é o seguinte, ó, como é feita a manutenção de um ar-condicionado piso-teto e com que frequência que deve ser realizada? Show de bola. Eu sou um dos especialistas quando fala de manutenção preventiva hoje a nível Brasil. Eu falo de algo que é o PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. É uma lei que pede a manutenção dos condicionadores de ar. Vou explicar um pouco melhor. Existem duas coisas. O cliente final ou o cliente da residência, ele não precisa se atentar porque essa lei é para comércios e estabelecimentos de uso público coletivo. Residencial, geralmente, os fabricantes recomendam de 6 em 6 meses uma manutenção preventiva. Isso é o mínimo que os fabricantes costumam recomendar. Para a lei, se você tem um comércio, se você tem uma indústria e o seu estabelecimento é de uso público e coletivo, você precisa fazer uma limpeza pelo menos uma vez por mês nos filtros e bandeja, tá? Por quê? Há um tempo atrás existia uma portaria 3523, tá? Que foi criada através de um óbito de um deputado que ele se contaminou com um vírus que ele contraiu no ar-condicionado. Então, ele veio a óbito, por isso ele contraiu uma bactéria chamada Legionella, que ataca o trato respiratório, e aí foi criada essa lei. Nessa lei, obrigatoriamente, mensalmente, é preciso fazer essa limpeza para evitar exatamente a proliferação das bactérias nos condicionadores de ar. Eu ia perguntar, e se a pessoa não faz, quais são os problemas? Acabou de dizer, então, ou seja, tem que fazer a manutenção preventiva, não tem por onde fugir. E são 3 pontos importantes. A manutenção preventiva, muita gente fala assim, eu tenho problema com o ar-condicionado, eu entro no ar-condicionado e meu nariz coça. O problema não é o ar-condicionado, o problema é o ar-condicionado sujo. Segunda etapa, quando o ar-condicionado está sujo, eu não faço manutenção preventiva, as alhetas, a parte externa, ela suja e não tem passagem de ar. Meu equipamento começa a performar menos, ou seja, ele tem que ficar mais tempo ligado para render a mesma coisa. Isso gera o quê? Custo de energia. E o terceiro ponto, se eu não faço manutenção, a vida útil do compressor, da serpentina, das partes do equipamento, ela é muito menor. Então a preventiva traz vida útil maior, eficiência energética e a qualidade do ar que respira. Perfeito. Ó, o Luciano agora, ele quer saber qual é o custo médio de um ar-condicionado piso-teto e como saber se vale a pena investir nesse tipo de aparelho. O custo médio pode variar bastante de fabricante, de potência, então eu recomendo consultar a tabela, né, do seu distribuidor, consulta lá certinho, mas o valor versus o benefício que esse equipamento tem para locais de vãos livres grandes, ele é é um custo-benefício muito alto, tá? Então eu tenho um equipamento que ele vai me entregar uma convecção de ar grande com um custo assim, aceitável dentro do mercado. Ele com certeza, se você comparar com talvez um Highwall, geralmente as potências dos equipamentos piso-teto são maiores, tá? Então
ele tem um valor um pouquinho maior, mas o Highwall não chega a potências de 60 MBTUs, 72 MBTUs, então por isso é bem interessante o equipamento certo no local certo. Legal. E como é que eu posso saber se o ar-condicionado piso teto é melhor que outro tipo de ar-condicionado, seja convencional, seja split? Como é que eu posso saber isso? Pela aplicação. Então, por exemplo, eu tenho um local residencial onde eu não preciso de uma flecha, talvez o melhor seja o Highwall. Olha, eu tenho equipamento grande, eu tenho um vão livre grande, onde eu preciso climatizar para mais pessoas, então o melhor ar-condicionado é aquele que se encaixa ao seu projeto, seja com a flecha de ar, seja com conectividade, seja também com consumo de energia, seja com a parte estética. Então o projeto ele vai muito além de colocar um equipamento qualquer pela potência frigorígena. E não, ele vai colocar o equipamento pelo projeto, o que vai atender melhor o cliente. Não quer dizer que o Highwall é melhor em toda aplicação, não, depende muito do projeto. Não quer dizer que o piso teto é melhor em toda aplicação, não, depende do projeto. Perfeito. Gabriel, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Obrigado ao TCL por ter deixado você vir para cá dar essa aula pra gente. Eu que agradeço. Legal. Então você faz o seguinte, ó, você aproveita, dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, ativa o sininho para ficar por dentro de toda essa tecnologia e toda essa aula que a gente tem aqui na ADIAS, tá certo? E tem dúvida? Vai para os comentários, deixa lá sua dúvida, a gente vai responder para você. Tem os nossos canais também para você entrar em contato e a gente esclarecer tudo aquilo que você tem de dúvida para fazer o melhor negócio para você, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!